Hoje, na nossa entrevista, nós vamos conversar com o quiropraxista Dr. Rogério Reicher. A gente está aqui no consultório do Dr. Rogério Reicher para falar um pouco sobre quiropraxia, Dr. Rogério Reicher. Um prazer conversar com o senhor no nosso espaço de entrevistas na Rádio Vale Feliz. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, ok. E você, Arthur, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Vale Feliz. Todos os nossos pacientes também que devem estar nos escutando também. Com certeza, né? Quem não conhece o Dr. Rogério Reicher, a partir de agora, então, vai conhecer. Vamos falar um pouco sobre o trabalho, Dr. Rogério. Para as pessoas que vêm a primeira vez no quiropraxista, né? A importância de se formar um diagnóstico perfeito daquilo que a pessoa ela tem algum problema, né? Quando ela precisa vir no quiropraxista. O que a gente pode falar a respeito? Sim, ok, Arthur. É sempre importante a gente fazer com que o nosso tratamento seja o mais adequado possível àquela necessidade do paciente. E para isso nós precisamos montar um ótimo diagnóstico. Esse diagnóstico ele faz parte do tratamento, então. E para a gente fazer esse diagnóstico são várias partes que fazem então o diagnóstico ser montado posteriormente e aí então vamos fazer o tratamento adequado ao paciente, à necessidade dele. Primeira necessidade do diagnóstico é a gente fazer uma anamnese. O que seria anamnese? Anamnese, a gente usa uma ficha onde a gente aponta todos os dados que o paciente vai nos fornecer. Uhum. Então, todos os dados do paciente são colocados em uma ficha com todo o seu histórico, né? Tudo que envolveu aquela necessidade atual do paciente. E, então, esses dados vão ficar sempre aqui registrados. Todas as partes de exames realizados, né? Vamos examinar todas as imagens também, se o paciente trouxer as imagens, e vamos ficar tudo anotado, então, para que a gente sempre tenha o histórico do paciente presente. Segunda parte do diagnóstico é a gente fazer os testes. São testes físicos, né? Que a gente vai, então, proporcionar ao paciente diversas necessidades de posição que a gente vai exigir que o paciente possa fazer, se ele pode realmente fazer, né? Para testar, então, tudo aquilo que está atrapalhando o perfeito funcionamento dele próprio. E a terceira parte é a palpação. A palpação é onde nós vamos tocar, então, com as nossas mãos, nós vamos tocar ao paciente, né? Quando ele vai estar deitado na maca, nós vamos tocar a sua coluna e vamos sentir tudo o que está acontecendo com a sua coluna. Aí nós vamos conseguir, então, fazer a montagem destas três partes, montando um diagnóstico da melhor forma possível, para que a gente possa fazer o tratamento melhor. Porque não adianta a gente fazer um tratamento na axologia. Nós precisamos ter dados perfeitos para fazer um tratamento perfeito. Aí os resultados é que vão ser melhores, né? Se a gente faz um diagnóstico a meia boca, digamos assim, o nosso tratamento com certeza vai ser a meia boca também. E a satisfação do paciente não vai ser aquela desejada. Então, a questão do tratamento, né? Quais são os pontos que são avaliados, né? Na quiropraxia, a gente sabe, né? O principal ponto é a coluna, mas isso se faz em todo o corpo, né? Por onde se começa? Veja, o comando de todo o nosso corpo ele é feito pelo nosso cérebro. E o cérebro ele precisa ter ligações com todas as partes do corpo. Então, essas ligações são feitas pelos nervos. Os nervos que saem lá do cérebro, eles vão se dirigir a todas as partes do nosso corpo. Toda a parte sensível, toda a parte motora, toda a parte, então, que envolve qualquer atividade que nós proporcionarmos ao nosso corpo, vai estar ligado pelos nervos ao cérebro. Então, se o cérebro está funcionando bem, nós deveremos ter os nervos também funcionando bem. Aí é onde a gente vai trabalhar. Em muitos casos, na quiropraxia, os nervos eles são interrompidos na sua função. Aí nós precisamos verificar o que está interrompendo essa função do nervo e fazer com que isso volte a fazer a sua função normal. O nervo precisa funcionar 100%. Tem várias estruturas que podem estar influenciando no mau funcionamento dos próprios nervos. Como, por exemplo, uma vértebra, um osso da coluna que esteja mal posicionado, pode machucar o nervo. Pode ser um disco da coluna que está, talvez, machucando o nervo, ou a própria medula. Pode ser um músculo que está machucando o nervo. Pode ser um tendão,
ou um ligamento. Então, tem muitas estruturas que podem influenciar nessa transmissão neural do cérebro até as partes onde é que então está faltando o comando. Por exemplo, então, a pessoa ela tem uma dor em determinada parte do corpo. E a partir dali, então, começa-se a fazer a avaliação também. Exatamente. Mas veja bem, uma das coisas que é bem importante a gente saber, que nem sempre o local onde o paciente refere a dor ou ele refere a sua dificuldade, nem sempre é naquele local que está a deficiência. Essa deficiência ela pode ser referida, isto é, eu posso ter um nervo sendo machucado lá na minha cervical, no pescoço, e eu, por exemplo, não ter movimentos adequados na minha mão. Então, ela pode referir parestesia na mão ou formigamento, popularmente conhecido, pode se referir falta de movimento, dor, né? E a causa estar ligada a uma vértebra que está machucando o nervo lá no pescoço. Então é muito importante isso. Diversas partes do corpo estão ligadas em diversos nervos. Esses nervos podem estar longe do local onde é que a pessoa sente a dificuldade. E a partir da avaliação, Dr. Rogério, o que é feito então quando se faz a avaliação, né? A pessoa ela é colocada então numa maca, né? na maca do quiropraxista ali, e ele começa a fazer as manipulações, as avaliações do corpo. Exatamente. Então, tem vários detalhes que fazem parte, como eu já comentei, desta avaliação, né? E na hora de fazer o ajuste é aquele trabalho que vai já mudar algum posicionamento para que facilite a transmissão neural. Essa facilitação da transmissão neural é que vai fazer, então, a necessidade do paciente ser resolvida. Uhum. Muito bem, então nós conversamos com o quiropraxista Dr. Rogério Reicher nesse trabalho de reportagem da Rádio Vale Feliz. Quiropraxista Dr. Rogério Reicher, muito obrigado pelas suas informações aqui na nossa reportagem aqui na Rádio Vale Feliz. Sim. E nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado também, Arthur, pela possibilidade, né? É sempre importante a gente esclarecer. De nada vale o conhecimento se ele não for divulgado, né? É importante que a gente divulgue tudo aquilo que a gente sabe. Mesmo que o paciente não venha a consultar conosco, nós estaremos auxiliando, fazendo com que as suas necessidades sejam resolvidas. Obrigado. Tá certo. E quem quiser saber mais informações, o contato, quiropraxista? Pelo telefone, né? 51984129576. Fale com a nossa secretária, a Natalice. Ela está sempre à sua disposição. Ela também conversa em alemão, né? Fala em alemão. Então facilita para toda a nossa região de atendimento aqui no Vale do Caí. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com o quiropraxista Rogério Reicher.